Olá, sejam bem-vindos ao programa Longevidade em Foco. Hoje o nosso programa está sendo gravado aqui no CELME, no Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade, um lugar que há 18 anos vem oferecendo atividades educacionais específicas para o público de 40 anos e mais. Um lugar rico em experiência, em aprendizado, em convivência e muita informação. O envelhecimento é caracterizado por uma série de mudanças. É um processo adaptativo. É preciso investir em hábitos saudáveis ao longo dos anos para que a gente consiga uma melhor qualidade de vida. E com a nossa saúde mental, isso não é diferente. É preciso estimular o nosso cérebro para que as habilidades cognitivas mantenham o máximo possível preservadas e mais saudáveis. Hoje o nosso tema é sobre estimulação cognitiva. Para conversarmos sobre este tema de estimulação cognitiva, está aqui comigo a Flávia Renata Fratesi, que ela é bacharel em gerontologia pela Universidade de São Paulo, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Ela também é mestre em Ciência da Saúde pela Escola de Enfermagem da USP e também doutoranda em Ciência pela mesma universidade. E também para acompanhar o nosso bate-papo está a Orlinda Silva. Olá. Ela é gestora aqui do CELME e coordenadora de vários outros projetos relacionados ao envelhecimento aqui na cidade de Jundiaí. Sejam bem-vindas, meninas! A perda da habilidade cognitiva e emocional é considerada um caso de saúde pública. Por isso que os programas de estimulação cognitiva estão sendo cada vez mais visíveis e mais procurados. Mas quando a gente fala de estimulação cognitiva, a gente não está falando apenas da memória. São várias áreas cerebrais que estão aí precisando ser estimuladas, não é isso mesmo, Flávia? É isso mesmo, Karina. E quando você fala em problema de saúde pública, o porquê, né? O declínio cognitivo, ele é um problema extenso e complexo, porque ele não afeta apenas o idoso, ele afeta também a família e todo o sistema de saúde, o sistema de assistência social. E quando falamos em estimulação cognitiva, é importante entender primeiro o que é a cognição, né? Então, a cognição não envolve só a memória. Cognição é a nossa capacidade de utilizar e adquirir informações para poder interagir com o meio em que vivemos, com as pessoas que nos rodeiam. E ela envolve diversas funções, além da memória, como você citou, a atenção, a linguagem, a aprendizagem, o raciocínio, a coordenação motora e outros. Então, o que seria a estimulação cognitiva, né? É um programa estruturado de atividades que promovem intervenções sobre essas funções. E o objetivo é melhorar funções ou postergar perdas, prevenir perdas nessas funções cognitivas. Muito interessante, porque esse programa de estimulação cognitiva já está acontecendo aqui no CELME, já tem algum tempo. Né, Linda? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. A gente sentiu a necessidade, a partir de uma palestra que o Tiago veio trazer para a gente, né, o Tiago de Galinhas, ele trouxe uma palestra falando sobre o Alzheimer. Então a gente sentiu a necessidade, porque as perguntas começaram a surgir nessa palestra, então foi aí que a gente começou a perceber da importância desse curso e foi aonde a gente convidou o Tiago para começar esse curso aqui com a gente. Então foi há 2 anos atrás, ele começou um trabalho de estimulação cerebral, estimulação cognitiva e que deu muito certo. Então a gente acabou montando uma turma, logo depois montamos a segunda turma, porque tinha muita procura. E aí o Tiago ficou com a gente até o final do ano passado, foi quando ele, enfim, ele não pôde mais dar continuidade ao trabalho. E conhecendo já a Flávia já tinha trabalhado comigo, né, em outros projetos. Então, conhecendo a Flávia, e combinou dela nos procurar também, estar disponível para desenvolver esse trabalho, e ela assumiu essas aulas. Tanto é que a gente ela começou assumindo essas 2 aulas que o Tiago já havia começado, porém logo em seguida começou a aparecer mais pessoas ainda.
nós montamos a terceira turma. Então hoje nós temos 3 turmas no CELME, acontecendo às segundas-feiras. Temos uma turma às 3h40, às 15h40, outra turma às 17h30 e outra turma às 19h30. Então são 3 turmas bastante cheias, né? E com atividades fantásticas. Os alunos saem da aula assim, encantados com o trabalho da Flávia, com o desenvolvimento da aula, né? Que são aulas lúdicas, são aulas dinâmicas, são aulas gostosas. Não parecia haver perigo, os pilotos decidiram fatalmente reduzir a altitude para dar aos passageiros uma visão melhor da espetacular paisagem da Antártica. A combinação de um ambiente visual incomumente escasso com as crenças dos pilotos conspirou para enganar seus sistemas visuais para que vissem o que não estava lá, e deixassem de ver a montanha que estava. Então, assim, às vezes a gente interpreta o mundo, às vezes não, a gente interpreta o mundo da forma como a gente quer, com base nas nossas experiências, no nosso conhecimento, percepção. Né? A interpretação de cada um é diferente, porque cada um teve uma experiência diferente. E aí esses pilotos, eles estavam esperando ver o branco total, e era o que eles estavam vendo. Era o que o sistema sensorial deles estava mostrando, era o que eles estavam interpretando ali. Quando na realidade havia um mundo inteiro. Agora, meu filho trabalha na área de aviação, e ele falou que um acidente de avião, ele envolve várias causas. Não é isso? Então, é um curso que veio assim, acrescentar ainda mais em todo o nosso quadro de cursos que a gente oferece aqui no CELME. Então, foi muito interessante. E a gente já está montando uma lista de espera para o 4º curso. Na verdade, é engraçado que muitas pessoas chegam e falam assim, eu preciso fazer alguma coisa para a minha cabeça, eu ando muito esquecida. Né? Então, esse esquecimento, ela provoca a necessidade de buscar algo para ajudar. Né? Exatamente isso que é importante destacar, Linda, porque a questão do envelhecimento, há algumas alterações cognitivas que são consideradas normais desse processo. Exatamente. Mas a estimulação cognitiva, ela vem no sentido de prevenção, de proteção, de habilidades cognitivas importantes para o nosso dia a dia e que inclusive podem retardar ou prevenir cada vez mais as doenças degenerativas, as doenças crônicas, não é isso mesmo, Flávia? É isso mesmo. E aí quais os benefícios da estimulação cognitiva, né? O que os alunos mais relatam são melhoras em tarefas do cotidiano, que é o que eles buscam na realidade. Eles percebem uma maior velocidade no processamento das informações, eles relatam que eles estão conseguindo fazer as atividades do dia a dia com uma maior agilidade. Né? E a estimulação cognitiva, ela vai além da prevenção. Ela busca melhorar e aprimorar esses processos cognitivos. Até inclusive a estimulação cognitiva, ela protege no sentido de outros fatores que podem ser desencadeantes para esse tipo de doença, como a depressão, a ansiedade, né? Sim. O isolamento também, Sim. não é? Já tem estudos que mostram, né, que a estimulação cognitiva, ela diminui o risco do próprio declínio cognitivo, de desenvolvimento de demências, por exemplo, da própria depressão. Muito interessante. E no momento que as atividades são desenvolvidas também, aí a gente faz a parte social, a parte do relacionamento, que também acrescenta muito. Né? A socialização. Essa troca, ou seja, a minha dificuldade, ela não é só a minha dificuldade, o outro também tem a dificuldade. Então essa troca, ela é muito gostosa porque estimula ainda mais. Sim. Eu querer estar ali, eu querer aprender. Muito interessante. O programa de estimulação cognitiva envolve uma série de práticas e técnicas também. Sim. E que inclusive algumas coisas pequenas do dia a dia a gente pode mudar e que já é considerado um exercício de estimulação cognitiva, é isso mesmo? Exatamente. Por exemplo, mudar o caminho que você costuma fazer para ir para casa, né? Escovar os dentes ou escrever com a mão contrária à sua mão que é dominante. Essas atividades partem do princípio de que é importante fazer atividades de rotina
rotina de uma forma diferente, porque isso estimula as sinapses, né, as conexões entre os nossos neurônios, estimula a produção de nutrientes no cérebro, o que o torna mais saudável. E quando nós fazemos essas atividades de rotina de uma forma diferente, isso nos obriga a sair do automático, prestar atenção naquilo que estamos fazendo. E isso melhora a nossa concentração, a nossa memória. Bem, então, eu sou a Cida, eu vim de São Paulo, eu morei lá em São Paulo, nasci em São Paulo e estou em Jundiaí há 15 anos. Eu já estava aqui fazendo espanhol quando surgiu esse curso e eu me interessei, porque eu acho muito importante a gente conhecer um pouco mais do nosso cérebro, até porque a gente já está, eu, por exemplo, já estou com 60 anos, e aí a gente percebe algumas coisas, sabe que a gente esquece algumas coisas, começa a esquecer, começa a acumular muitas memórias, e a gente quer entender um pouquinho tudo isso, eu pelo menos, né? O que você está achando das aulas? Gosto muito das aulas aqui do CELME. Eu faço 3 cursos aqui e as aulas são muito interessantes, os professores são muito bons. A aula específica, essa que a gente faz de estimulação cognitiva, envolve muitas práticas, a gente aprende muitas coisas, tem muito conhecimento de outras histórias, vivências de outras pessoas. E é isso, eu gosto por causa disso, eu gosto dessa convivência e do conhecimento que a gente tem tido com os professores. Você acha importante realizar atividades para aumentar a atividade do cérebro? Acho muito importante. Inclusive as atividades que a gente faz aqui são coisas que a gente até ouve, né, as pessoas falarem, mas a gente não pratica, né? Então tem várias atividades que a gente faz em casa, a gente faz aqui, e são atividades que estimulam, que faz com que você comece a perceber formas diferentes de ver o mundo, de ver as pessoas, de sentir experiências diferentes. Por isso, é muito gostoso. E como que os alunos te dão esse feedback, Linda? Depois de ter frequentado um pouco das aulas, eu sei que já faz algum tempo que o curso está aqui no CELME, como que é esse feedback que eles dão? Olha, o que a gente percebe mais é o fato deles trazerem outras pessoas. Então, quando ele se sente satisfeito, quando ele vê que aquilo está acrescentando para ele sempre quer trazer uma outra pessoa para conhecer também, né? Principalmente as pessoas do seu convívio. Então, essa é a maior forma da gente perceber o quanto eles estão gostando, que são as turmas cada vez mais cheias, né? Então, eles chegam, meu amigo pode participar da aula hoje, tá? Então, isso é a forma. E realmente eles comentam, porque a gente sempre pergunta, porque a intenção do CELME é oferecer cursos que vão de encontro à necessidade dele e à expectativa dele. Então, quando a gente lança cursos, a gente vai investigar, né? A gente vai participar, a gente começa a conversar, e aí, tá gostando, né? Tá fazendo bem, ou o professor desenvolve um bom trabalho. Então, tudo isso, ela te dá uma resposta de como está acontecendo, se o curso realmente dá para continuar, dá para estender. E essa é a forma que a gente percebe o quanto eles estão bastante envolvidos, interessados, tanto é que a gente vê que é difícil eles faltarem, só realmente se acontece alguma coisa, eles não querem, eles começam a ter um compromisso. E uma outra coisa que eu observei até essa semana, é assim, um aluno perguntando para ele, nossa, o que a professora deu na aula passada, eu não consegui vir, né? Então, o que trabalhou, o que foi que aconteceu na aula? Então, isso é o interesse. Então, se ele falta por algum motivo, que seja um motivo assim, realmente que não tem condições de vir, mas ele está preocupado com o que aconteceu, né? Para que ele possa dar continuidade. Então, é um feedback bastante positivo. Com certeza. E essas atividades, elas acabam sendo bastante dinâmicas, né? Dentro da sala de aula, e envolve tanto a percepção individual quanto também em grupo. Em grupo, sim. Eu procuro sempre dar atividades dinâmicas e atividades em que eles possam se sentir ativos dentro do processo, né? E o que é importante também da estimulação cognitiva é que os exercícios eles devem ser realizados de forma frequente. Então, é preciso estimular o aluno que aquilo que é dado dentro da aula, ele vai reproduzindo no seu dia a dia,
né? Vou dar um exemplo de atividades para estimular a atenção. Então, atividade de decifrar códigos, ouvir um texto e identificar determinadas palavras nesse texto, na linguagem, né? Para estimular a linguagem, por exemplo. Substituir em uma frase termos por outro sem alterar o sentido, descrever um objeto, identificar um objeto a partir da sua descrição. Ou seja, são várias atividades que podem ser realizadas, isso. né? Então, as atividades, elas são direcionadas para funções cognitivas específicas. E o que é importante dentro de um programa de estimulação cognitiva é que os diversos programas que existem, eles diferem em duração, em método, de acordo com o objetivo do programa e principalmente de acordo com o perfil do público que é atendido. Muito interessante. Esses benefícios, eles acabam tendo novas formas de aprendizado, novas formas de organizar o conhecimento, né, de uma maneira muito mais lúdica. E tudo isso vai acontecendo num processo natural, né? Que não é uma coisa que é distoante da realidade daquele aluno. É sempre pensando naquele contexto social em que vive, naquele tipo de relacionamento que se estabelece dentro do grupo. Isso, no dia a dia dele, né? No dia a dia. Isso. E o que eu ouço muito dos alunos o porquê você procurou o curso. E o que eles falam? Eu não quero dar trabalho para os outros, né, no futuro, então eu quero manter as minhas funções cognitivas, a minha independência. Então o que a gente vê aí? É o medo de desenvolver alguma doença, né, por exemplo, uma demência, e ao mesmo tempo o desejo de buscar esse envelhecimento saudável. O fato do Alzheimer está muito evidente, isso também você percebe que eles têm esse medo do Alzheimer? Muito medo. Em todas as aulas sai esse tema do Alzheimer, tanto que eu combinei, né, com eles que eu vou dar uma aula somente sobre Alzheimer, porque eles têm o desejo de conhecer, justamente, né, de saber, dá para prevenir, né, como que eu posso fazer. Então, e a gente percebe que esse esquecimento, às vezes, que acontece, eles já ficam, né, com o pé atrás, né? Será que isso é Alzheimer? Eles já ficam com esse... O esclarecimento ele é bastante importante, por isso que eles estão buscando essa informação. Acho que o que desperta mais a curiosidade é quando fala realmente de memória, né? Porque aí já vem a associação com doenças, enfim, daí fala, puxa, tive um lapsus de memória, já estou percebendo, algo me preocupou. Então eu realmente preciso procurar alguma coisa para a gente poder trabalhar esse lado. E o que é importante é que nem sempre esses pequenos esquecimentos do dia a dia representam uma doença, um problema. Às vezes não é nem a memória, a questão da memória, né? Então, se eu estou fazendo uma atividade e eu não colocar minha atenção sobre aquilo, eu não vou conseguir memorizar. Um exemplo que é muito comum de acontecer. Eu guardei o meu óculos em um determinado lugar e esqueci. Então, as pessoas já acham que é um problema de memória. Não é. A pessoa, na verdade, ela não prestou atenção onde guardou o óculos. Foi tão no automático que é lógico, depois ela não consegue saber e se recordar onde foi que ela guardou. Essa questão do automático, a gente vê que isso está sendo bastante iminente, porque a nossa vida tem sido tão corrida, eu percebo até em algumas situações da minha vida que eu faço tanto, tudo realmente, você acorda de manhã, liga o automático e faz, aí de repente você para e fala, nossa, o que eu já fiz, o que eu não fiz? Então isso às vezes assusta. Então esse automático da gente, a gente tem ligado para dar conta das diversas informações, diversas atividades que a gente tem no dia a dia, né? Exatamente. Então esse esquecimento, ele é muito em função disso, desse automático. Acho que é a palavrinha que cabe bem interessante. Puxa, é isso mesmo. E a questão da convivência também. Eu acho que essa convivência em grupo, ela traz uns efeitos mais potenciais, né? Quando se fala de estimulação cognitiva. E aqui no CELM, né, Linda, nós temos essa preocupação com a questão dos profissionais que atuam aqui, com a questão de ingressar o aluno de uma maneira positiva no grupo, de trabalhar a socialização, a sua inserção social. Verdade. A responsabilidade é muito grande. Quando a gente, por mais que nós não somos uma escola formal, no momento que você desenvolve um trabalho para um grupo como esse, que
que a gente atende aqui no CELM, estamos com quase 1000 alunos aqui no CELM. Então é um número grande, cada um com a sua necessidade. Então a gente precisa sim ter uma preocupação muito grande na contratação dos profissionais que irão trabalhar. Eu costumo dizer que essas pessoas elas não passam ter só a formação, ser uma pessoa técnica. Ela tem que ter um dom até de lidar com esse público, né? Porque é um público que precisa, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser entendido nas suas questões, ele traz uma história de vida que é muito importante. Então a gente tem falado muito isso no nosso programa, de valorizar, né? Da gente não ter o preconceito, a gente valorizar as pessoas, valorizar suas histórias de vida. Então, pensando nisso, a gente tem que ter essa preocupação. Então, o profissional, quando ele vem trabalhar com a gente, ele vem por indicação, e se não por indicação, é uma pessoa que é testada. Então, a gente busca nos alunos, assim, e aí, te tratou bem, cuidou bem, né, desenvolveu um trabalho bem, é uma pessoa que demonstra ter, né, um potencial para estar lá. Porque tem aluno tem profissional que a gente já chegou a contratar e não teve perfil para trabalhar com esse público. Então a gente precisa ter essa preocupação, a gente sempre entende qual é a necessidade que o espaço tem do profissional do curso, ver também o que eles pedem. Então a semana passada a gente abriu um curso de jardinagem. Então, jardinagem é um curso que estava há algum tempo na nossa grade, mas não havia muita procura. De repente começou a procurar. Então, aí vamos oferecer o curso de jardinagem, porque é uma necessidade, eles querem fazer. Então, por que não oferecer? A gente está aqui para atender essa necessidade. Então, a gente tem sim a preocupação de ser bons profissionais. No caso da Flávia, como eu disse, a gente já desenvolveu um trabalho grande já, de várias oficinas que a gente fez juntas, então eu já conheci o potencial dela e pelo próprio currículo dela você vê, né, que é uma pessoa extremamente estudiosa. E os alunos, até a troca do professor, quando eu falei do Thiago, o Thiago era uma pessoa assim que os alunos amavam. Então ele fazia assim, ele desenvolvia um trabalho fantástico, ele é terapeuta ocupacional. E a troca, quando ele falou que ele ia precisar sair, eu fiquei com medo, comecei, eu falei, nossa, é um curso que eu vou ter que recomeçar, né? E quando a Flávia veio, ela tem um perfil muito diferente do Thiago, Bastante. Né? Bastante diferente. Aí quando eu coloquei a Flávia para assumir as aulas, eu fiquei com essa preocupação, eu falei, nossa, a Flávia vai ter que reconquistar ou começar o curso, porque sempre existe aquele que fala, não quero mais, porque o Thiago era o Thiago, aquele professor era tudo, né? Então, quando a Flávia assumiu, na primeira aula, o feedback foi muito legal mesmo. E o que eles falaram, ela sabe do que está falando, né? Eu acho que, por quê? Porque nós temos pessoas que fazem aula aqui que são estudadas, né? Que são pessoas que conhecem isso. Então, não adianta você querer oferecer qualquer coisa. Qualquer professor tá bom, qualquer curso tá bom. Não é isso. Eles querem qualidade. Então, depois, no final da primeira aula, que a gente investigou com alguns alunos, e aí? Não, ela sabe do que está falando. A gente gostou muito. Então, isso foi... a Flávia, como especialista então, na área, e assim, né? O jeitinho dentro dela da trabalhar, gerontologia. tudo, e a competência, toda a capacidade que ela tem de desenvolver um trabalho de qualidade. E essa questão da convivência que nós estamos falando, de grupo, né, dessa identificação de expectativas do aluno, ela é também muito importante na questão da estimulação cognitiva. Bastante importante, né? Você tem que trabalhar com as necessidades do aluno, né? E isso é de forma geral para esse público que o CELM atende, né? Qual a necessidade desse aluno? Porque eles vêm aqui, eles sabem exatamente o que eles querem. Né? Com certeza. E eles, dessa forma, eles ficam abertos para aprender, né? Para aprender e para desenvolver. Com certeza. E você citou a questão da socialização. Então, a estimulação cognitiva, quando feita em grupo, ela estimula essa socialização, né? essa troca de informações, né? Eles compartilham experiências, a história de vida, que é rica, de extrema importância, né? Isso possibilita que eles mantenham essas relações interpessoais, né? Que eles mantenham essas atividades socioculturais, porque já tem estudos mostrando que a socialização é um dos fatores que tem um peso muito significativo para um envelhecimento saudável. E Linda, fala então pra gente
onde que está localizado aqui o CELMI, um pouquinho do contato para quem estiver interessado fazer esse contato. Sim, sim. Embora a gente já está aqui nesse espaço há 18 anos, o CELMI existe há 18 anos, está atingindo a sua maioridade, muita gente não sabe, muita gente não conhece. Então muita gente chega aqui e fala, nossa, não sabia que tinha esse espaço. Por mais que a gente tenha tentado divulgar, a gente já fez por muitos anos programa na rádio, sempre tem matéria no jornal, sempre a gente está dando entrevistas. Mas muitas pessoas, que a gente percebe que as pessoas elas procuram quando ela começa a sentir a necessidade. Aí ela se abre para ver o que tem que eu possa fazer. Então o CELMI está bem localizado, ele acontece aqui no complexo da ferrovia, somos vizinhos aqui do Poupa Tempo e da FUMAS. Então é a mesma entrada da FUMAS, é a União dos Ferroviários 2100. Então é muito fácil encontrar aqui. Nós temos um espaço amplo, nós temos um estacionamento gratuito também, que é bastante importante, né? Enfim, a gente está aqui bem localizado. E para se inscrever no curso de estimulação cognitiva, precisa de alguma informação a mais? É só chegar, dar seu nome? Não, é chegar. As pessoas elas precisam ver primeiro o ambiente, né? Então não adianta, às vezes sim, por telefone, eu vou deixar aqui o telefone também. Então por telefone muitas vezes eles vêm, querem saber, tem curso tal. A gente sempre convida eles para vir o espaço, porque o espaço faz a diferença. Né? Quando a gente mostra o espaço, a gente está no espaço aqui que tem quase 100 anos. Então esse espaço também, ele contribui com as histórias, né? Com a história de vida, tudo. Ele se mistura, né, Flávia? É muito interessante também. Então é importante que ele venha e ele vai fazer, como eu disse, a gente está com as turmas bastante cheias já, né? Às vezes a gente consegue encaixar um ou outro diante de um cancelamento. Mas temos listas de espera, então se eu tiver bastante procura, com certeza a gente vai atender a necessidade, abrir outras turmas. Quanto a gente puder oferecer, a gente vai oferecer. Então vou deixar aqui o telefone do CELMI, é o 4523-0467, 4523-0467. Quem tiver interesse, pelo menos para saber como é que acontece, liga pra gente. Isso mesmo. E o horário de funcionamento é das... É das 8 horas da manhã e alguns dias a gente está aqui até às 21 horas, que eu tenho cursos à noite também, né? Na maioria dos dias da semana a gente está aqui até às 9 horas da noite. E eu queria também aproveitar, Karina, para falar do nosso outro espaço. Do Celete. Inclusive, você falou daqui do Celete, eu vou deixar para vocês também o contato de lá. O endereço é Rua Guido Tomanique Adolfo, número 1921, fica ali no Parque da Represa. É um lugar que também de fácil acesso, tem estacionamento e a gente atende lá das 8 às 5h30. Então a Flávia, ela vai estar lá também com a gente, fazendo o curso de estimulação cognitiva. Muito bom. Os estudos e pesquisas já indicam que atividades cognitivas, quando realizadas diariamente, promovem efeitos muito positivos na questão do envelhecimento saudável. E esses efeitos positivos são muito bem vistos quando realizados em grupo. E a gente pode manter essa habilidade cognitiva de modo mais saudável à medida que a gente vai envelhecendo. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau!